Imagine um mundo perdido no tempo. Uma era de seres poderosos, cidades florescentes e sociedades que se espalhavam pela terra. Mas havia um lado sombrio, uma humanidade corrompida, um mal crescente, um tempo onde homens e criaturas gigantes caminhavam lado a lado. Esse é o mundo antediluviano, a era antes do dilúvio de Noé, descrito na Bíblia. Mas como era esse tempo? Como vivia o ser humano e o que levou Deus a julgar a terra com o dilúvio? Vamos descobrir esse passado misterioso e refletir sobre suas lições. O crescimento da humanidade e a primeira civilização. Após serem expulsos do Éden, Adão e Eva deram início à humanidade. Seus descendentes povoaram a terra e o conhecimento foi sendo passado de geração em geração. Caim, filho de Adão, fundou a primeira cidade registrada na Bíblia, conforme Gênesis 4:17. A civilização cresceu e se desenvolveu com uma cultura própria, e a humanidade explorava seu potencial criativo e suas habilidades. Os descendentes de Caim são descritos como inventores e trabalhadores habilidosos. Jubal, por exemplo, foi o pai dos que tocavam harpa e flauta, Gênesis 4:21, e Tubal-Caim era um ferreiro que trabalhava com metais, Gênesis 4:22. Porém, o crescimento populacional trouxe consigo desafios espirituais. Com o aumento da população, o mal também se espalhou. Em Gênesis 6:5 está escrito: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra." A humanidade antediluviana parecia prosperar em termos de desenvolvimento material e cultural, mas espiritual e moralmente estava em decadência. Cada vez mais, a civilização se distanciava dos ensinamentos e da presença de Deus, optando por viver sem limites e sem temor ao Criador. Essa primeira civilização não foi destruída pelo desenvolvimento em si, mas pelo fato de que a riqueza de conhecimento e a longa vida dos patriarcas lhes deu oportunidade para explorar não apenas o bem, mas o mal, fazendo com que a terra se enchesse de violência e corrupção. Esse seria um dos motivos que levaria ao julgamento: os Nefilins e a corrupção na terra. Gênesis 6:4 menciona os Nefilins, seres misteriosos que habitavam a terra. O versículo diz: "Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de renome." Embora as interpretações variem, muitos estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram seres angelicais que, ao se unirem com as filhas dos homens, geraram uma raça híbrida e violenta que influenciou negativamente a humanidade. Esses Nefilins, ou gigantes, tornaram-se figuras poderosas, mas também uma fonte de caos. A presença dos Nefilins adicionou uma camada de complexidade ao mundo antediluviano. Além da corrupção moral, havia agora um elemento sobrenatural e ameaçador na Terra. Os Nefilins parecem ter contribuído para aumentar a violência e a maldade, representando um obstáculo à ordem divina. A Bíblia não detalha suas ações, mas a breve menção indica que sua influência estava ligada à decadência da humanidade e foi um fator que pesou na decisão de Deus pelo dilúvio. Esses seres eram venerados como valentes e varões de renome, mas ao mesmo tempo representavam um desvio do plano de Deus, promovendo uma violência incontrolável que afastava ainda mais a humanidade do propósito divino. A longa vida dos patriarcas e o crescimento populacional. Outro aspecto singular do período antediluviano é a longevidade das pessoas. Adão viveu 930 anos, Gênesis 5:5. Sete viveu 912 anos, Gênesis 5, 89 anos. E Matusalém, o mais longevo de todos, viveu 969 anos, Gênesis 5, 27. Essa longevidade permitia que o conhecimento e a experiência fossem acumulados e transmitidos ao longo de gerações.
aumentando o desenvolvimento cultural e material. No entanto, com o passar dos séculos, a longevidade também proporcionava mais tempo para que o mal se enraizasse profundamente. Cada nova geração acumulava as inclinações erradas da anterior, perpetuando um ciclo de decadência espiritual. O aumento populacional, combinado com a longevidade, tornou o mundo antediluviano um lugar densamente habitado e repleto de conflito. A vida longa dos patriarcas contribuiu para uma sociedade com habilidades avançadas, mas também para uma cultura que cada vez mais afastava-se da moralidade. Em vez de usar suas vidas prolongadas para buscar a Deus, a humanidade escolheu o caminho da desobediência e da corrupção, enchendo a terra de violência. O arrependimento de Deus e a decisão pelo dilúvio. Diante de tanta corrupção, Deus expressa tristeza e pesar. Gênesis 6:6 afirma: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. A dor divina revela o quanto Deus desejava um relacionamento de harmonia com a humanidade. No entanto, ao ver a criação se perder na violência e na maldade, ele decide tomar uma atitude drástica: o julgamento pelo dilúvio. Essa decisão, porém, não surge sem esperança. Em Gênesis 6:8, vemos que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, ao contrário de seus contemporâneos, era um homem justo e temente a Deus. Sua fidelidade trouxe uma promessa de preservação e continuidade para a criação, revelando que, mesmo em meio ao julgamento, Deus mantém o propósito de redenção e um recomeço. Deus decide limpar a terra da corrupção, mas com Noé, ele escolhe preservar a humanidade, dando-lhe uma nova chance. Essa promessa de renovação é um sinal de que Deus não é apenas um juiz, mas também um redentor. A instrução de Deus para a construção da arca. Deus então instrui Noé a construir uma arca, detalhando as medidas e especificações em Gênesis 6:14 a 16. Essa gigantesca embarcação seria o refúgio de Noé, sua família e os animais selecionados. Durante os anos de construção, Noé se torna um pregador da justiça, 2 Pedro 2:5, chamando as pessoas ao arrependimento. Mas a humanidade, obstinada em seus caminhos, ignora o alerta. A arca representa mais do que um abrigo. Simboliza a obediência e a confiança em Deus em meio a um mundo que desprezava os valores divinos. Cada martelada de Noé na madeira era um chamado à transformação, uma chance para a humanidade reconsiderar seus caminhos e buscar a Deus. Mas as advertências foram ignoradas. Assim, o dia chegou em que Deus ordenou a Noé e sua família que entrassem na arca. A porta foi fechada e as águas começaram a cobrir a terra, eliminando a corrupção e dando início a um novo começo. O dilúvio e o fim do mundo antediluviano. As chuvas caíram e as fontes do abismo se romperam, inundando tudo. Em Gênesis 7:11 a 12, lemos: No ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. A terra foi completamente transformada. Cidades, campos e florestas foram cobertos pelas águas, e todos os seres viventes fora da arca pereceram. Essa destruição marcou o fim de uma era. O mundo antediluviano, com sua civilização, cultura e tudo o que os homens haviam construído, foi aniquilado. Ficou apenas Noé e sua família, como remanescente fiel e símbolo de uma nova criação. A arca flutuou por dias, até as águas começarem a baixar, e Noé pôde enfim sair e pisar em uma terra limpa, livre de violência e corrupção. A promessa de recomeço estava selada, e Deus faz um pacto com Noé, colocando o arco-íris como sinal de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Gênesis 9:13. Lições do mundo antediluviano.
O período antediluviano nos serve como um alerta poderoso. Ele nos mostra o quanto a humanidade é capaz de alcançar e de se desviar quando se afasta de Deus. Ao olhar para esse passado distante, percebemos que, assim como naquela era, nossa geração também enfrenta o desafio de escolher entre viver segundo os valores divinos ou se perder em sua própria autossuficiência. O dilúvio representa tanto o juízo quanto a esperança de recomeço. Que possamos aprender com a história de Noé e do mundo pré-diluviano, buscando viver em justiça, fé e obediência ao Criador, lembrando que cada escolha traz consequências e que Deus sempre oferece um caminho de volta para aqueles que o buscam.